Eu recebi, presidente Cássio Cunha Lima, porque estamos agora chegando no Carnaval, hoje começa essa festa popular conhecida no mundo inteiro, do Sindicato dos Policiais Rodoviários Federais do Rio Grande do Sul, Deolindo Paulo Carniel, uma correspondência que me deixou muito preocupado. Acontece que houve a 9ª Superintendência da Polícia Rodoviária Federal no meu estado, no Rio Grande do Sul, comunicou o fechamento de postos da Polícia Rodoviária Federal no Rio Grande do Sul. No dia 10 de dezembro de 2014, o próprio sindicato remeteu ao superintendente solicitando providências no sentido de solucionar a alarmante redução do contingente da Polícia Rodoviária Federal no Rio Grande do Sul. Nos últimos anos, a política de fechamento dessas unidades tem sido a solução encontrada para combater a falta do efetivo policial em total desrespeito aos cidadãos que utilizam as rodovias federais, escreveu na mensagem que me encaminhou o Deolindo Paulo Carniel. Nos últimos anos foram procedidos os fechamentos de postos de terra de areia no litoral do Rio Grande do Sul, Lagoa Vermelha, na região nordeste, no meu estado, na minha cidade, onde eu nasci, por isso tenho um grande carinho por Lagoa Vermelha, Porto Alegre, o antigo posto fiscal do ICMS na Ponte do Guaíba, São Marcos, que é na região da Serra, a capital dos caminhoneiros, Parque Eldorado, Gravataí, na região metropolitana, Dom Pedrito, na fronteira, São Gabriel, Carazinho, numa região extremamente movimentada. Agora teremos no mês de março a Expo Direto, que é nas vizinhanças ali na cidade de Nome Toque. A Expo Direto é uma das mais importantes feiras de agronegócios do país, reunindo agricultura familiar, produtores, cooperativas. Tabaí, que é uma região central, um coração do eixo rodoviário do nosso estado, Pinheiro Machado, na metade sul do estado, e Santo Antônio da Patrulha, também no litoral. Em 2014, apenas 500 policiais rodoviários federais foram nomeados em todo o país, um número insuficiente para repor as saídas da corporação nos últimos anos, ou seja, a reposição daqueles que se aposentam. E o pior de tudo, apenas 24 policiais rodoviários foram lotados desse total no Rio Grande do Sul, só 24 dos 500. Um verdadeiro desrespeito, disse ele, com a sociedade gaúcha, onde só no ano passado mais de 80 policiais se aposentaram no Rio Grande do Sul. De outro lado, 500 policiais rodoviários federais já formados e prontos a assumir suas funções aguardam nomeação. Nomeação que deveria ocorrer antes da Copa do Mundo de 2014 e ainda não foi efetivada. Também existem 766 aprovados no último concurso, aguardando convocação para realizar o curso de formação policial. Cabe também frisar a extrema importância da realização de novo concurso para 1.500 vagas, processo que já tramita junto ao Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Assim sendo, ele está pedindo que a gente continue a reforçar a necessidade de que essas pessoas, esses professores que fizeram o concurso, foram aprovados e que já submeteram ao curso de treinamento, que sejam contratados pelo governo federal e assumam essa responsabilidade na reclamação justa e ponderada do presidente do Sindicato dos Policiais Rodoviários Federais do meu estado, do Rio Grande do Sul, o Deolindo Paulo Carniel. Aliás, a situação preocupa ainda mais porque as estradas federais que cruzam o Rio Grande do Sul acumulam recordes de acidentes e estão, lamentavelmente, entre as mais perigosas do país. A BR-116 é a mais perigosa do estado. A BR-290 e 386 e também as rodovias estaduais, a RS 122 e 239, infelizmente, fazem parte das indesejáveis e trágicas estatísticas do trânsito, com acidentes tendo vítimas fatais e também aqueles que saem feridos gravemente. Só no ano passado foram quase 3 mortes por dia. 3 mortes por dia nas estradas federais e estaduais gaúchas, ou seja, 991 mortes ao longo do ano.
Isso é uma tragédia, é uma tragédia. Apesar da redução de 3,7% do número de acidentes em relação ao ano anterior, de 2013, os especialistas do Laboratório de Sistemas de Transportes da Universidade Federal do Rio Grande do Sul avaliam que não se trata de uma tendência de queda, mas apenas de estabilização. E, claro, quanto mais a Polícia Federal estiver presente, melhores serão as condições de controlar ou de minimizar esse impacto tão negativo, que é também, senador Cássio, senador Cristóvão, não só sobre as perdas das famílias envolvidas nos acidentes, mas é sobre o impacto na Previdência Social, porque as pessoas ficam inutilizadas, incapacitadas para o exercício do trabalho. Em geral, são jovens, é o caso que, quando envolve motos, por exemplo, sempre são jovens de 18 a 24 anos. Então, tem mais esse sistema. Hoje, nas UTIs, o maior número dos internamentos em UTIs são exatamente de vítimas de acidentes envolvendo motocicletas ou veículos. Isso é uma verdadeira epidemia que hoje já preocupa as autoridades de saúde. Entre as medidas apontadas pelos especialistas para a redução dos acidentes estão o aumento dos valores das multas por ultrapassagem irregular, efetiva fiscalização com novos equipamentos e pessoal, pardais, por exemplo, e maior conscientização por parte do motorista. Talvez aí a responsabilidade do motorista no trânsito é o principal, porque não adianta termos leis, termos fiscalização, se o condutor não tiver responsabilidade. Por exemplo, agora no Carnaval, não dirigir depois de ter tomado bebida alcoólica. Isso é fundamental. Ou ser submetido ao consumo de algum tipo de droga, algum tóxico, e a prudência de respeitar os limites de velocidade, acostamentos. Aqui em Brasília, eu fui para o Vicente Pires, senador que o senhor conhece bem, fui para o Vicente Pires, e o número eu contei, era claro, na hora do pico, na hora do rush, na saída do plano piloto para as satélites. Eu contei, aliás, não deu para contar, o número de carros querendo a ultrapassagem, ou para chegar primeiro, usando o acostamento. Ali onde estão as pessoas, às vezes tem uma parada de ônibus, não está bem, mas para a pessoa ali, por isso que tanta gente que está parada esperando, morre porque vem um irresponsável e atropela. Então, eu fiquei impressionado. O que é isso? É a impaciência, é a deseducação, é a irresponsabilidade, não dirigindo conforme. Então, por mais perfeita que seja a lei, e não é a lei que vai mudar é a atitude e a consciência do motorista. Queria também lembrar, e estou terminando, presidente, as condições de tráfego nas rodovias também são apontadas como fatores determinantes, buraqueira, por exemplo, para a ocorrência de acidentes, ou falta de sinalização, obras atrasadas, falta de duplicação ou de passarelas, especialmente em áreas com grande movimentação de pedestres, demora nos processos licitatórios em relação a importantes trechos rodoviários e elevado fluxo de veículos, sobretudo de caminhões, estão entre alguns dos motivos que tornam perigosos os deslocamentos nas estradas brasileiras. Mas é o comportamento dos motoristas uma das principais causas dos graves acidentes que se acumulam todos os anos em todo o país, especialmente durante o Carnaval. A combinação catastrófica de volante, álcool, drogas, aumenta muito as chances de morte no trânsito. A avaliação divulgada nesta semana pela Polícia Rodoviária Federal mostra que a maior parte das colisões são causadas por falha humana, como falta de atenção, 32%, dirigir em velocidade acima do que é permitido para aquela via, 20%, e ultrapassagem indevida, 12%. A colisão traseira representa a maioria dos acidentes, porém não é a mais letal. O tipo que mais mata nas estradas brasileiras, segundo as autoridades policiais, são as batidas frontais e os atropelamentos. Isso que eu falei agora de ultrapassar pelo acostamento. Entre as ocorrências estão também os roubos de carga, que em 2013 subiram 14% em relação a 2012. Foram 359 casos em todo o país no ano retrasado. Por isso, a Polícia Rodoviária Federal inicia hoje a Operação Carnaval 2015, mais abrangente, chamada de Operação Integrada Rodovida. Um dos principais focos desta operação, de um bonito nome, Rodovida, operação será a fiscalização
com etilômetros, balões que ajudam a verificar a concentração de bebida alcoólica, e informações estratégicas fornecidas pelo setor de estatística, como dias, horários e locais em que há mais ocorrência de acidentes. Nesse mesmo balanço, os números das mortes e de acidentes nas rodovias brasileiras em 2014 foram menores, quando comparados aos de 2013. Foram 8.227 óbitos no ano passado. É muita gente morrendo no trânsito, contra 8.425 no ano anterior, ou seja, uma redução de 2,3%. Já os acidentes passaram de 186.698 em 2013 contra 168.593 em 2014, uma queda de 9,6%. A frota nacional, ao contrário, cresceu. Em 2013, o Brasil contava com 81,6 milhões de veículos em circulação. No ano passado, foram 86,7 milhões e, desde 2003, a frota aumentou 136%. Ainda de acordo com o balanço, as batidas acontecem mais às sextas, hoje, sexta-feira, 13, aos sábados e domingos. A maioria das vítimas fatais, lamentavelmente, tem entre 25 e 38 anos. Em relação às mortes, 57% das ocorrências registraram o óbito dos motoristas. Em 28% dos casos, as vítimas fatais foram os passageiros e, em 25%, os pedestres é que foram as vítimas. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, 73% desses acidentes e mortes nas estradas do país ocorreram em retas, indicando que, quando a batida é causada por falha humana, o motorista geralmente já está cometendo algum tipo de infração com excesso de velocidade. Apesar de 53% dos acidentes acontecem em zonas urbanas, 70% do total de mortes acontecem em zonas rurais, onde são mais comuns as colisões frontais com maiores índices de vítimas. Minas Gerais é o estado que mais contabiliza acidentes. Seguida vem Santa Catarina. E esta época do Carnaval, muita gente vai para Santa Catarina, gaúchos, paranaenses, paulistas, porque é um estado muito bonito, faz um belo Carnaval também, como fazem na Bahia, no Rio de Janeiro, no Nordeste, lá no Rio Grande do Sul, Paraná e Rio de Janeiro. A Bahia é o local com as batidas mais graves. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, isso acontece por causa da grande quantidade de pistas simples no estado, lá na Bahia, e da grande circulação de veículos devido ao turismo e agora ao Carnaval. Eu desejo, senador Cássio Cunha Lima, que os nossos foliões, que os brasileiros que vão aproveitar a avenida, vão desfilar na sua Mangueira, que eu respeito muito porque a Mangueira teve uma figura que eu considero um poeta, o Cartola. E Cartola tem composições que são extraordinárias, de extraordinária beleza, sonoridade e o sentido do que dizem, como as rosas não falam. Então, eu quero cumprimentá-lo como mangueirense e também como mulher. Aí a senadora Vanessa já fez as homenagens, né, do registro, do tema que a escola trará neste ano, e desejar também que o Carnaval seja um Carnaval seguro sob todos os aspectos. E também um momento de reflexão para todos nós, nesse tempo, quem não vai para a avenida, como eu, para que a gente possa retomar com energia redobrada, porque teremos muitos desafios. Não serão fáceis, mas estamos dispostos a contribuir de maneira muito responsável para que a população veja esse Senado Federal com outros olhos. Muito obrigada, presidente.